Pessoal, boa noite. Vamos fazer uma prece de abertura. Vamos todos nesse momento ir serenando nossos pensamentos, nossos corações. E nesses instantes que estaremos todos aqui juntos, reunidos para conversarmos sobre nosso querido Mestre Jesus, seus ensinamentos, que possamos esquecer de tudo aquilo que nos causa preocupação. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação que nos foi concedida. E vamos rogar a Deus que nos fortaleça sempre, que nos conceda um entendimento, a resignação, para suportarmos todas as provas que forem colocadas em nossos caminhos. Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por todos os ensinamentos que tem nos deixado. Agradecer aos benfeitores espirituais da casa, que tanto têm feito para que os trabalhos possam fluir de maneira tranquila, satisfatória, onde todos possam receber o auxílio de que necessitam. Vamos agradecer aos nossos mentores individuais pelo esforço que com certeza fizeram para que pudéssemos estar aqui reunidos nessa noite e que possamos, nesses instantes que estaremos juntos, receber os ensinamentos, as boas energias que vêm desses irmãos que estão aqui nos auxiliando, e que cada um de nós possa, dentro das suas possibilidades, não só absorver o conhecimento que essa noite esses irmãos passarão, mas também colocar em prática no seu dia a dia e servir de exemplo para cada um que convive com vocês. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Assim seja. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é José, o pessoal me chama de Zé, alguns me chamam de Gomes. Eu sou um dos aprendizes do Evangelho da Casa já há algum tempo, e mais uma vez eu estou aqui para nós conversarmos um pouco em torno da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, tanto nos fortalece e que tanto faz por nós, seja no nosso convívio familiar, seja no nosso convívio social como um todo. Bendita seja essa doutrina. O tema que eu escolhi para a noite de hoje, eu costumo sempre dizer que os temas são direcionados primeiramente para mim. Aqueles que fazem exposição em casas espíritas sabem o que eu estou dizendo, que o espírita, o palestrante, o expositor, ele sempre vai direcionar os seus estudos para aquilo que ele mais necessita. Isso é inconsciente, vamos assim dizer. Nós vamos sendo guiados, dirigidos para aquilo que nós necessitamos. E o tema que eu acabei sendo escolhido para a noite, que cabe para mim, é reclamar, resolve? O que vocês acham? Até o final nós vamos ver isso daí. Existem alguns significados à palavra reclamar, mas eu peguei aquele que nos cabe na noite de hoje, que é opor-se por meio de palavras, reclamar, queixar-se. O que é interessante é que a palavra reclamar, ela contém o que eles costumam chamar aí dentro da gramática, um prefixo que indica repetição. Reclamar é eu ficar o tempo todo passando e repassando aquele lamento, aquele murmúrio, enfim, eu fico o tempo todo patinando no mesmo lugar quando eu estou reclamando. E um ponto que é interessantíssimo
Hoje em dia, como nós reclamamos, né? Reclamamos porque faz sol, reclamamos porque chove, reclamamos porque está calor, porque está frio, porque venta, reclamamos porque tem folhas na calçada da nossa casa, reclamamos porque o nosso penteado não está legal, eu já não tenho mais como, né? Reclamamos da nossa condição financeira, reclamamos do nosso emprego, do nosso salário, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso amigo, do nosso irmão, reclamamos dos nossos colegas de trabalho, do nosso chefe. E qual reclamação que hoje em dia está mais evidente para cada um de nós? Política, né, Marlene? Vocês perceberam que hoje acessamos a rede social, tem reclamação sobre a política. Ligamos a televisão, reclamação sobre a política. Nós estamos numa rodinha de amigos, quando não estamos reclamando do tempo que não está legal, quando nós não estamos reclamando que o nosso carro não está lá aquelas coisas, nós estamos falando da política. Notem como nós passamos boa parte, ou talvez a maior parte do nosso tempo reclamando. E temos motivos para tanto? Vocês acham que nós temos motivos para reclamar tanto? Temos motivo para reclamar tanto daquelas pessoas que dividem o caminho conosco? Vamos refletindo até o final da nossa conversa. Vocês acham que reclamar é um pecado? Alguém arriscaria aí? Estamos no bate-papo. Os evangelhos, principalmente o Velho Testamento, ele traz diversos pontos que colocam a reclamação como um pecado. E nós espíritas sabemos que na reencarnação ou com a reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos no planeta que tem condições de nos receber, nós estamos no país que tem condições de nos receber, no estado, na cidade, no bairro, nós estamos na família que nós necessitamos estar. E o que é, não sei se melhor ou pior, estamos sendo governados por aqueles que deveriam estar nos governando. Aí eu pergunto novamente, é um pecado reclamar? Com certeza. Por quê? Todas as vezes que eu me oponho a algo ou alguma coisa, vocês concordam que eu estou blasfemando? Eu estou me revoltando contra aquele que é só amor, só bondade, só misericórdia? Observem o tamanho da misericórdia dele por ter nos concedido a bênção da reencarnação. A prova da misericórdia do Pai é essa. Passamos longos anos cometendo alguns erros aqui na carne e ele vem e fala, olha, eu não vou punir ninguém. A prova do meu amor, da minha misericórdia é um novo recomeço. Então todas as vezes que nós nos insurgimos contra o calor, contra o frio, contra nosso salário, contra o nosso emprego, contra nossos familiares, enfim, nós estamos nos insurgindo, nós estamos nos revoltando contra o Pai. E notem que todas as de alguém, de alguma coisa, nós fazemos isso como se nós nos sentíssemos injustiçados. Vocês pararam para observar isso daí já? Reclamamos dizendo, olha, eu mereço mais, eu mereço algo melhor. Mas o que seria esse mais? O que seria esse melhor? Se, conforme Jesus nos disse, a cada um é dado de acordo com as suas obras. Ou seja, a meritocracia. Eu vou fazer o bem, eu vou receber o bem. Eu vou fazer o mal, ora, eu estou merecendo o mal. Então, se eu estou reencarnado em determinada família, determinado município, estado, país e planeta, isso nota que eu sou merecedor. E se eu sou merecedor... dos políticos que nós temos? Todos somos. É difícil a gente entender, né? Todos somos. Lembra que eu disse que na reencarnação ninguém erra de endereço? E nós vamos entender lá na frente, um pouquinho mais adiante, nós vamos entender por que nós somos merecedores.
porque tudo é instrumento do nosso aprimoramento, tudo é instrumento do nosso burilamento, através de todas as nossas experiências, não importa quais, é que nós vamos nos ajustando às leis divinas. Por quê? Sabemos que Deus não pune ninguém, sabemos que Ele estabeleceu as suas leis, que são eternas e são imutáveis, e Ele nos disse, olha, esse é o caminho que vocês vão seguir. Se vocês seguirem as minhas leis, vocês estarão no bem. Se vocês não seguirem, vocês estarão no mal e, consequentemente, terei os instrumentos à disposição no universo que fará com que vocês voltem para o caminho correto. E é aí que nós vamos começar a entender, Tondati, por que nós somos merecedores. Eu peguei um trechinho do segunda epístola de Paulo aos Filipenses, que ele adverte de uma maneira bastante interessante. Tem outras mais, mas essa me chamou muita atenção. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 2000 anos, não parece que foi escrito hoje? Não parece que nós estamos lendo um texto que foi escrito exatamente nesse instante? Nós estamos passando por um momento do nosso planeta, é um momento bastante difícil, é um momento de agitação de todas as formas, é um momento de transição. E nós vemos muito isso, pessoas que estão murmurando, reclamando de tudo, de todos, reclamam de si próprias, às vezes, sem perceber. E Paulo falou para a gente lá atrás, olha, suporta, passa a sua experiência de você se revoltar contra o Pai. Porque se está difícil da forma como está, imaginem com mais alguns débitos que a gente vai aí arrecadando, contraindo, né, ao longo de mais uma experiência reencarnatória. E os evangelhos, como eu disse a vocês, nos advertem bastante em relação a isso. Se nós estamos na chuva, nós temos que nos molhar. Olha, mas é um conformismo isso? Então eu estou aqui para sofrer? Não. Mas vocês concordam comigo que o reclamão não age? Concordam ou não? Nós vamos chegar no ponto que você me perguntou. Quando nós estamos reclamando, quando nós estamos murmurando, quando nós estamos nos revoltando, ou seja, naquela repetição incessante da chuva, do sol, do trabalho, da esposa, do marido, da conta bancária, do carro, do time de futebol, dos políticos, vocês concordam que nós não estamos agindo? Quem reclama é quem menos faz ou quem não faz nada. Passem a observar isso no comportamento de vocês no dia a dia. Se forem observar o comportamento dos seus irmãos e irmãs de jornada, o façam desde que seja para aprendizado de vocês, mas em silêncio, sem reclamar. Porque o reclamão, ele se coloca numa condição estática. O reclamão, ele fica numa condição de passividade perante a vida. Ele vem, no caso eu vou citar o meu exemplo, eu venho, tenho diversas experiências difíceis, diversos espinhos para que eu tenha que suportar, e chega aqui, ao invés de eu passar por essa experiência, eu começo a reclamar. Eu começo a reclamar, e tudo isso gera uma consequência. Todas as nossas ações ou omissões geram consequências. Se os Espíritos nos disseram, está lá no livro dos Espíritos, e foi perguntado, olha, se a pessoa, eu não me recordo exatamente, mas é mais ou menos assim, olha, se a pessoa não faz o bem e não faz o mal nessa reencarnação, ela está cometendo um erro? Eles falam, logicamente que sim. Por quê? Você não fez o mal, mas o bem é um dever. Ninguém vem aqui para ficar estático.
Ninguém vem aqui para ficar reclamando e reclamando e esperando os dias e os anos e as décadas e os séculos passarem. Nós estamos aqui para lutar. Como disse o Arlindo, a roupa, né, a farda do soldado, ela é um instrumento. Nós estamos aqui para que o soldado que está dentro dessa roupagem, o espírito, diga-se, ele saia daqui melhor do que ele chegou. E ele vem para cá. Nós estamos vindo para cá o tempo todo, indo e voltando com o nosso karma, que é todo o nosso patrimônio espiritual, as nossas boas e as nossas más ações. E tudo isso gera consequência no futuro. E quando essas consequências vêm, só nos resta o quê? Entendê-las. Entendê-las e a partir delas irmos nos aprimorando, nos melhorando, nos reformando a cada dia. E as consequências da reclamação, elas são de ordem física e espiritual. Mais adiante nós vamos verificar aí, mas quando nós estamos reclamando, notem que reclamar é oposição, reclamar é eu me insurgir contra o Pai Maior. Eu tenho o direito de clamar. Quando eu estou reencarnado, vocês concordam que nas minhas preces eu posso clamar ao Pai que me conceda força, me conceda luz, me conceda entendimento e me faça resignado perante as provas? Esse é o caminho correto que nós temos que seguir, ou seja, clamar: Pai, auxilia-me. Mas quando eu começo a observar as dificuldades e começo a dar ênfase, assinalar elas com bastante força, eu estou reclamando. Eu coloquei esse re lá na frente, eu dou um sentido muito negativo, muito pesado para as minhas experiências, para tudo aquilo que eu estou vivenciando. E nós sabemos que a reclamação, o reclamão, ele sofre consequências. Do ponto de vista físico, estudos científicos, vocês podem buscar, que vocês vão ver inclusive na internet, libera o cortisol, o hormônio do estresse. Imaginem o que desencadeia no nosso organismo físico. Nós vamos adoecendo a cada dia através das nossas reclamações e nós não percebemos isso. E isso acaba sendo um dos fatores do nosso suicídio indireto. Vocês vão pensar, nossa, mas suicídio indireto? Sim. André Luiz disse que a maior parte dos espíritos deixam esse planeta, esse plano da vida, pelas vias do suicídio indireto ou inconsciente. E a reclamação não deixa de ser um deles. Imagine nós passarmos 30, 40 anos reclamando e despejando esse hormônio no nosso organismo. Vão surgindo os problemas de pressão, diabetes, vão surgindo problemas de ordem emocional, gastrite, e assim vai. Só que nós vamos lesando o nosso perispírito. Aí aquilo que estava difícil nessa reencarnação, nós vamos ter essa dificuldade mais a outra que a reclamação nos trouxe nessa reencarnação. Então nós temos que ficar muito atentos, buscar nos melhorarmos a cada dia, entendermos, aceitarmos e não ficarmos nessa condição de reclamões. Ou seja, ficar parados e falando, sem fazer nada. Vocês concordam que quando nós estamos reclamando, nós estamos dando ênfase, nós estamos canalizando as nossas energias para os pontos ruins da vida, estamos deixando de olhar para os pontos bons? E muitas vezes, aqueles pontos que nós julgamos serem ruins, eles são pequenos perto de todas as bênçãos que nos são concedidas a cada dia. Nós reclamamos da nossa política. Eu acho que é justo, mas olhe quantas coisas boas mais nós temos no nosso país que nós podemos melhorar a cada dia e nós não fazemos. Nós entramos num círculo vicioso espiritual tão ruim, tão pesado, que nós ficamos o tempo todo nessa repetição, e notem que não fazemos nada, além de reclamar. Respeito a tudo e a todos, isso eu estou falando para vocês com base em mim. Desculpem, eu reclamo bastante, muito. Vou tentar a partir de hoje reclamar menos.
mas no fundo eu sei que não vai resolver nada. Acaba sendo uma válvula de escape. É como se eu estivesse buscando uma justificativa para as minhas fragilidades, para a minha incapacidade de viver o sentido verdadeiro da vida, que é o quê? O meu aprimoramento espiritual. Então, quando eu reclamo, eu me escondo atrás de uma desculpa. E isso não é legal. Não é legal para mim, não é legal para o planeta. O reclamão, ele fica estagnado, como eu disse a vocês. Eu reclamo da política. Eu acho que é interessante. Mas, concordam que se eu não me modificar, não vai mudar nada? Se eu não estou feliz hoje, o que eu tenho que fazer? Praticar uma ação. Não estou aqui falando de militância de nada, pelo amor de nosso Pai maior, tá, pessoal? Mas eu estou citando como exemplo porque o assunto em voga hoje é a política, é o nosso descontentamento. Mas nós estamos colhendo hoje algo que nós plantamos lá atrás. O que nós estamos hoje fazendo para começar a mudar o nosso futuro? Estagnação não resolve, ações resolvem. E qual que é a ação que nós podemos praticar para melhorar a vida do nosso país, dos nossos governantes? Passando a escolher bem, escolher melhor, talvez, não sei, mas praticando uma ação que será positiva. Se eu não estou contente com o meu trabalho, vocês concordam que eu deveria estar agradecendo porque eu tenho um trabalho enquanto muitos não possuem um trabalho? Então eu tenho que me capacitar melhor para buscar um melhor. Mas eu não tenho o direito de reclamar. Quando eu reclamo, eu estou dizendo a Deus: olha, Pai, desculpa, mas eu não aceitei esse trabalho que você me deu, não, que o Senhor me deu. Me desculpa. E aí? É um talento que nos foi concedido. Já pensou se nós viermos sem ele na próxima? Perdermos esse talento chamado trabalho? A nossa família: olha, eu não quero mais, eu não suporto mais. E aí? É o talento que nós tínhamos para essa. Nós enterramos ele, como que nós vamos ficar na próxima? Então reclamar não vai resolver nada. A vida, ela exige de cada um de nós ação. A reclamação nos deixa estáticos, parados, passivos. Mas não é isso que a vida quer de nós. Vocês concordam que a reclamação, ela causa danos para a nossa saúde espiritual? Quando eu reclamo, eu estou gerando energia através do meu pensamento. Estou correndo o universo para captar energias afins, e essas energias afins trarão para junto de mim obsessores. Espíritos que encontram-se do lado de lá na mesma condição de quando aqui estavam. Reclamavam e não agiam, desencarnaram, passaram a sofrer e estão se afinizando conosco que gostamos de reclamar e vão passar a nos acompanhar. Aí aquilo que estava ruim passa a piorar a cada dia. O nosso casamento que não estava legal piora. O nosso país que não estava legal, entre aspas, tá, pessoal, piora, porque passamos a maximizar, a ver as coisas, os problemas como se eles fossem muito maiores, mas na verdade eles são pequenos. Basta termos a fé, a vontade de modificar. Vocês concordam que quando nós passamos a reclamar demais, ou reclamar sempre, frequentemente, nós afastamos as pessoas de nós? Vocês já pararam para observar isso? É interessante porque nós também já nos afastamos de pessoas que reclamavam muito. E sabe por quê? Só porque ela não reclamava daquilo que a gente gosta de reclamar. Olha que interessante. Mas na verdade, o reclamão, pessoal, ele consegue, ele tem o dom, tem a facilidade de afastar as companhias de perto dele. As pessoas começam a evitar. Isso eu falo referindo-se a mim. Se eu fico reclamando e reclamando, as pessoas olham para mim e falam: esse daí só sabe reclamar, não vou nem ir lá perder meu tempo de conversar com ele. Olha, é um amigão, mas como ele reclama, deixa ele lá no cantinho dele. Porque toda vez que ele chega perto, ele vai reclamar. É um irmão, mas ele reclama. É porque reclama que as pessoas se afastam?
Não simplesmente. É que o meu hábito de reclamar faz com que a minha atmosfera espiritual fique totalmente desequilibrada. A minha energia psíquica, ela não fica legal. Então as pessoas vão se aproximar de mim, elas vão sentir isso repelindo elas. Essa reclamação que gerou todo esse desequilíbrio, então elas vão se afastar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Enfim, as consequências são inúmeras, elas são N consequências. Depois vocês vão refletindo, vocês vão entender melhor em relação às consequências da reclamação na vida de cada um de nós. Opa! Pessoal, pera aí que eu estou apanhando aqui, tá? É aqui. Pela repetição do pensamento, você aproxima cada vez mais as sinapses, que representam essas inclinações negativas e, quando surgir o momento oportuno, o pensamento que surgirá primeiro será o que tem a menor distância para percorrer, o que irá criar uma ponte entre sinapses mais rápido, explicou o cientista. Esse filósofo e cientista da computação americano, ele começou a observar o fenômeno da reclamação em nós. E ele constatou lá, através dos estudos, das observações dele, as sinapses como se fosse um espacinho entre os neurônios, e quando nós reclamamos muito, é como se criasse uma ponte energética entre esses neurônios. Então, rapidamente nós passamos a reclamar. A primeira condição de oposição ou de dificuldade, pumba, o cérebro já dispara isso. Por quê? Nós já estamos tão habituados, nós já calejamos tanto o nosso perispírito, que isso está refletindo na nossa matéria. E é o que ele diz. Ele fala, olha, rapidamente quando você começa a reclamar, parece que você vira uma metralhadora de reclamação. E vai, e fala disso, daquilo lá. De repente você começa a reclamar de coisas que ocorreram na sua vida 20 anos atrás, mas se você desenterra, para você ter uma justificativa para suas fragilidades espirituais. E assim a vida vai passando. E de quem é a culpa por todas as situações que nós passamos hoje? É nossa. Se nós não erramos de endereço na reencarnação, se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos coloca exatamente onde nós deveríamos estar para o nosso aprimoramento espiritual, para a reparação dos danos que nós cometemos no passado, tudo aquilo que hoje nos provoca reclamação só tem um culpado: nós. Ora, se eu passei uma vida toda agredindo o meio ambiente, numa próxima reencarnação, com certeza eu vou sentir a necessidade de estar próximo dele, mas eu vou estar numa região muito ruim do planeta. Aí talvez eu vou estar reclamando do calor, ou do frio, ou da seca, ou da chuva, enfim, de alguma coisa eu vou estar reclamando. Mas notem que foi consequência de um ato impensado ou de uma ação que eu deixei de praticar em relação à vida. Ou seja, eu me coloquei numa condição de dificuldade e eu vou ter que reparar isso em algum momento, sem reclamar. É isso que Jesus nos disse, é isso que os Espíritos superiores nos disseram nas obras básicas, os Evangelhos, enfim, ensinamentos que vêm a cada dia. Se a vida está difícil, sem reclamar, imaginem reclamando. Apesar que uma coisa que é interessante, todo mundo fala que está difícil, de fato está difícil, né? Mas ninguém quer desencarnar. Vocês concordam comigo ou não? Qual que é o problema que nós estamos passando, que a mídia está causando todo um alarde lá o tempo todo, que está gerando problemas de saúde e pessoas estão desencarnando? Um bichinho desse tamanhozinho, febre amarela. Quer dizer, todo mundo reclama que está difícil, mas ninguém quer desencarnar porque todo mundo está correndo para tomar vacina. E é correto, tem que ser assim, princípio da conservação. Mas de quem seria a culpa pelas consequências que nós estamos vivendo hoje? É do mosquito? É do ser humano. Nós não sofremos com a dengue?
Se nós tomarmos os cuidados todos, vocês concordam que nós vamos erradicar do perímetro urbano, de dentro da cidade? Vocês concordam que, se eu não jogar o lixo na rua, eu não vou entupir bueiro? E, consequentemente, não vou ter alagamento em determinadas regiões da cidade onde eu eventualmente estou vivendo? Então, notem que tudo o que nós vivenciamos é consequência dos nossos atos. Pode ser nessa, pode ser numa reencarnação anterior, ou talvez 3 ou 4 reencarnações aí para trás. Mas tudo que nos acontece é consequência das nossas ações ou das nossas omissões. Por isso que não devemos reclamar. A culpa pelas nossas mazelas é nossa, não é de Deus, não é do nosso irmão. Por quê? Nós tínhamos que perdoá-lo. Se ele não nos perdoou, aí o problema já é dele, não é nosso, mas nós tínhamos o dever de perdoá-lo. Se nós não o fizermos, o que vai acontecer numa próxima oportunidade? Nós vamos sentir as consequências. Nessa mesma linha de entendimento, Joanes Espírito, através do ilustrado médio escrevente Raul Teixeira, com precisão e clareza recomenda: dessa maneira, meu irmão ou minha irmã, puxa vida, espera um pouquinho que eu apanho disso, viu, pessoal? Vocês me desculpem. Evite estar se lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Você já sabe onde elas deverão conduzi-lo. Você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável consciente ou inconscientemente por tudo o que se desdobra em seu caminho terrestre. É a lei do merecimento em plena ação, exigindo trabalho transformador para a vida. Nós estamos percorrendo a estrada, nós sabemos aonde essa estrada vai nos conduzir. Nós podemos agir de modo a modificar ou ficar reclamando e com o barco à deriva e afundar junto com ele. E foram categóricos os nossos irmãos do plano espiritual. E por tudo isso é importante nós lembrarmos que o Espiritismo ele vem com a proposta de nos tornar melhores a cada dia, a nos melhorarmos através do autoconhecimento, nos melhorarmos através desse autoconhecimento que nos conduz à reforma íntima. E é o que o Espiritismo ele nos recomenda. Ele diz, olha, use os filtros da razão, do discernimento, reflita, observe se você reclamar realmente vai trazer algum benefício para você. Observe se você ficar nesse murmurinho dizendo, eu não sou da forma como eu queria, eu não tenho o que eu queria, eu não estou onde queria. Não, aprenda a amar-se, a respeitar-se, a amar o local onde está inserido, a família, o trabalho, a cidade, o país. E assim você vai mudando, você vai reescrevendo a sua história, mudando os seus caminhos, e a partir daí você vai viver muito mais feliz. Os Espíritos nos apresentam as ferramentas necessárias para nós nos modificarmos e pararmos de ficar reclamando perante a vida, perante Deus, perante tudo aquilo que nos foi concedido de maneira muito graciosa pelo nosso Pai Maior, através da nossa reforma íntima. Todos nós temos problemas, mas temos que nos resignar, buscar refletir de maneira bastante serena, para que eu mude aquilo que eu consiga ou eu tenha força para suportar e conviver com aquilo que eu não consiga mudar. Assim é a vida. Não há para onde nós corrermos. E a reclamação, ela é uma ilusão. Nós nos escondemos atrás das nossas reclamações, mas cedo ou tarde nós vamos ter que nos deparar com os nossos atos, com as nossas experiências reencarnatórias. Como eu disse anteriormente, a nossa vida ela exige ação. Eu reclamo, eu fico estático, eu fico parado. Eu não faço nada, nem por mim, nem pela vida. E não é isso que a vida quer. A vida quer que nós sejamos dinâmicos, que nós possamos
nos realizar, nos reinventar e nos reformar a cada dia. E quando nós não fazemos isso, nós estamos perdendo uma oportunidade muito, mas muito grande de talvez poder voltar para cá. Porque o planeta está mudando. Dizem os espíritos que talvez aí em meados desse século nós já vamos estar mudando para um planeta de provas e expiações. Ora, para que possamos ter a oportunidade de ir para cá voltar, a gente vai ter que merecer, concordam ou não? E vocês acham que reclamar vai resolver? Reclamar vai nos colocar em condição de merecedores de aqui estarmos? Será que nós vamos estar entre aqueles mansos que Jesus disse que herdarão a terra, se nós estamos cheios de conflitos interiores ainda? E quando ele disse manso, ele não quis dizer aqueles que são pacíficos, que não vão promover a guerra, a violência. São aqueles que também sabem se perdoar, sabem se amar, são mansos para consigo e não agridem o corpo que lhes foi concedido, não agridem o perispírito que lhes foi concedido. Então nós temos que refletir bastante, pessoal. Logo, se com um brevíssimo embasamento aqui trazido, a razão nos conduz à conclusão de que reclamar não adianta, que não resolve absolutamente nada e que ainda agrava a nossa situação, pela simpatia que não conquistamos de quem nos escuta, assim como pelo alto risco que corremos de afastar as pessoas e, além disso, que a lei do merecimento exige trabalho transformador para a vida. Parece não haver dúvida de que o melhor mesmo é procurar impor silêncio às nossas reclamações. Ora, se o pensamento começou a vibrar e ficar aquela coisa agitada, vamos acalmar através da prece, vamos refletir. Olha, vale a pena eu reclamar? O que vai mudar na minha vida a reclamação? Para o bem, porque para o mal nós sabemos que vai mudar se nós reclamarmos. E, por esse modo, tornamos-nos melhores, mais agradáveis, tendo mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais bondade e, principalmente, mais amor na mente e no coração, com o que seguramente seremos muito mais felizes aqui e agora. Eu vi uma psicóloga falando num desses vídeos aí do YouTube, eu achei muito interessante. Ela contou, eu não me recordo o nome dela, tá, pessoal? Eu me recordo da história porque foi muito interessante a colocação dela. Ela disse, olha, um tempo atrás eu tive aqui uma cliente, uma paciente, e ela me disse que ela odiava os amigos do marido dela. Toda vez que os amigos do marido dela iam na casa dela, ela virava o bicho. E a psicóloga, ela contando isso para a psicóloga, e a psicóloga falou para ela, olha, você já disse para o seu marido que você não gosta dos amigos dele? Ele já sabe, você não precisa ficar demonstrando isso, não é verdade? Ela falou, é. Aí ela falou assim, e diz uma coisa, você não gosta dos amigos do seu marido? Ela falou, não. E o que você faz quando eles estão lá na casa de vocês, em reunião com o seu marido? Ela falou, olha, eu fico lá com eles, mas como eu sou uma pessoa educada, eu não fico demonstrando. Ou seja, eu trato todos com cordialidade e educação, mas o meu marido sabe que eu não gosto deles. Aí a psicóloga disse que orientou ela a fazer o seguinte, olha, já que você fica no meio deles, por que você não para de reclamar? Fique sem reclamar, seu marido já sabe que você não gosta deles, e você sabe que não vai mudar, fique sem reclamar. Você já é educado entre eles, então não reclame. E ela fez. E essa psicóloga disse que tempos depois essa paciente voltou no consultório e disse para ela, olha, meu marido chegou e disse, nossa, como você estava fantástica na reunião de ontem à noite. Ela falou assim, mas eu sempre estive desse jeito, eu nunca mudei. Aí o marido notou que ela estava diferente pelo fato dela não reclamar. Ou seja, ela parou de reclamar, ela parou de vibrar, ninguém estava sentindo aquela energia pesada. E ela já fazia tudo aquilo, mas ela passou a fazer sem reclamar, ela mudou totalmente a atmosfera da casa dela. O marido percebeu a diferença, mas na verdade ela vinha sendo daquele jeito há muito tempo. Só que a reclamação gerava uma energia densa, e essa energia densa fazia com que vinha a oposição entre ela e o marido. Então notem que a reclamação ela não nos faz bem em aspecto nenhum. André Luiz
pela psicografia de Chico Xavier, no livro Agenda Cristã, ele diz: não estrague o seu dia. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então, pessoal, e aí? O que vocês me dizem? Reclamar resolve? Tondati, reclamar vai resolver o problema de distúrbio moral que a nossa política vive? Não vai. Reclamar vai fazer com que nós consigamos um trabalho melhor? Não. Reclamar vai fazer com que a gente tenha uma aparência melhor? Não. Ou seja, reclamar não nos traz benefício nenhum. Logo, não resolve nada. Pessoal, deixa eu... Lívia, aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Eu coloquei um vídeo. Se não rodar, eu peço licença para vocês para eu pegar esse arquivo. Vamos lá, deixa eu só tentar pegar aqui. Não vai, não tem problema. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor. Pessoal, tá muito alto, né? Esse vídeo é de um canal do YouTube, Amigos do Espiritismo, se eu não me engano. Eu achei muito interessante, ele fala sobre desafetos, mas na verdade, o ensinamento maior que esse videozinho de humor espírita traz pra gente é em relação à reclamação. Reflitam sobre ele, depois vocês chegarão a uma conclusão aí. Se tiver alto, vocês falam, tá? Como é que saco? Eu estou de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu vou ligar de chata, eu não trabalho em casa, liga de chuva comigo. Que isso é minha vida? Quem é você, Carol? Eu sou a sua fada madrinha. Você saiu direto do mundo da fantasia. Fantasia? Realiza seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um copo de banco de dinheiro, pode ser? Dinheiro. Não tá rolando, né? Esse negócio de crise tá quase arrastado, amigos. Mas como você me diz as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso Estão ajudar. ouvindo? Incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me odeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem que fazer isso. Então, faz o seguinte. Faz uma lista dessas pessoas, hã? Lista? Aham. Ah, não. Tá ótimo. Então pode ser qualquer pessoa, né? Então vamos lá, começar com o meu chefe, tá? Esse aqui eu quero ser menino da face da terra. Aqui é o presidente do setor financeiro, só a secretária que faz o chefe geral não suporta, então eu quero que você assuma com ela, tá? Foi minha família, tá? Faz minha coisa toda. Não, não é hoje. Meu irmão, tá? Nossa, mas a gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? O Marcos César. Já? Aham. Eu nunca mais vi essa gente na minha vida. Eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra cara. Cara. O quê? A morte. O bater de botas. O vestido paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. O que você quer comigo? Devo buscar? Não. Ele claro. Essa desencarnação está feliz. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tem, não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. É, realmente não tinha, né? Quando você acaba de criar.
Não, por favor, me deixa aqui, tá? Não, é? Tá fazendo pesadelo com essa. Oh, meu Deus, graças a Deus, é um pesadelo. Não, me dá massageando aqui na mão. É tão uma lista aqui com nada. Como é bom explicar tudo? É a maneira, é a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz mais. Cara, eu queria dar na lista, vocês sabem. Entendeu? Mas eu não vou fazer. Nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos por nossos protegidos, hein? Não, isso aqui. Ainda bem que os nossos já estão em encarnação, senão vai dar conta não. Está reclamando. Acho que agora eu tenho passo de idade dele. Pessoal, vocês viram que interessante? Aqui o tema central são os desafetos. Mas notem que ele é um reclamão. Se nós reclamamos e queremos que tudo o que tem de ruim saia da nossa vida, perde o sentido. Entendeu? Então, já não há mais razão para nós estarmos aqui. Por isso nós temos que agradecer, bendizer a tudo que o Pai Maior nos coloca no nosso caminho, porque tudo é necessário, tudo é importante e tudo é a razão de nós estarmos aqui. Se não fossem todas as dificuldades que nós atravessamos, que vão fazer com que a gente se melhore, não teria razão de nós estarmos aqui. É aí que entra a bênção da reencarnação. Tá certo? Peço a todos que reflitam sobre o nosso bate-papo desta noite, que eu achei muito interessante. Eu já comecei a refletir desde quando eu comecei a pensar nesse tema. Como eu disse, não é por acaso que as coisas acontecem nas nossas vidas. Então, o tema foi escolhido mais para mim do que para vocês. Mas, mesmo assim, eu convido a todos que reflitam sobre esse assunto, porque ele é de extrema importância, ele é de importância capital na reencarnação, na vida de cada um de nós, tá certo? Então, passamos a reclamar menos e depois de reclamar menos, não reclamar mais. Buscar agradecer. Vamos clamar a Deus. Clamar a Ele para que nos conceda mais e mais coisas boas, porque viver é algo bom, algo único, tá certo? Pessoal, antes de nós fazermos a prece de encerramento e eu liberar vocês, eu tenho alguns recados para passar, tá? Amanhã teremos Evangelho no Lar. A Marlene que vai conduzir o Evangelho, né, Marlene? A partir das 7h30 da noite, a partir das 8 horas, mas se puderem chegar alguns minutinhos antes, eu acho que é importante, que aí já vai acalmando o coração, acalmando os pensamentos aí, para que entre em sintonia com os benfeitores espirituais da casa, tá? Evangelização infanto-juvenil, já começou, né, Lívia? Já está em funcionamento, aí, vamos assim dizer, a evangelização infanto-juvenil. De que idade a que idade, Lívia? Não tem idade? Até 16 anos? Se o Espiritismo faz bem para vocês, convidem os seus jovens, crianças da família, vizinho, amigo, para que venham conhecer a evangelização infanto-juvenil do grupo. Isso é importante. Se faz bem para nós, aquilo que nos faz bem, a gente tem que passar para frente. Mostrar para as pessoas que a gente ama elas. E o horário é das 9 às 11 da manhã, todos os domingos, tá, pessoal? Aulas aos sábados, começam no dia 24, né, Arlindo? Estaremos firmes e fortes aqui, né? Das 14 às 16 horas. Eu vou iniciar como... como que é o nome que se dá, Marlene? Puxador de fila? Na verdade, assim, eu vou estar como um instrutor, mas sabemos que quem vem aqui para puxar fila é o maior devedor, né? Então eu vou estar como o maior devedor, eu brinco, mas é gratificante para mim e convido aqueles que quiserem participar do estudo aos certas. Aulas de terça-feira que já iniciaram-se das 14 às 16, das 2 da tarde às 4, tá? Aulas de terça-feira que iniciaram-se nessa terça, ontem, nossa, parece que faz tanto tempo, né?
começaram ontem das 8 às 10 horas da noite. Também fica o convite e peço a gentileza de vocês estenderem esse convite aos amigos, familiares, tá certo? Ao chefe, ao colega de trabalho, enfim, todos aqueles, como ele colocou na listinha lá, convidem para conhecer. Dia 28 nós vamos ter a palestra musical com o Leleco, a partir das 8 horas da noite. Quarta que vem já, né? Nossa, quarta que vem, então nós vamos ter a palestra com o Leleco. É muito gostosa de se ouvir, de participar, então eu convido vocês também, peço a gentileza de divulgarem, tá? Mais algum recado? Tranquilo? Vamos fazer uma prece de encerramento, pessoal? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais da casa que nos deram o amparo necessário, por mais uma noite de estudos, de aprendizado, dessa troca de energia, e que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, que possamos refletir sobre a reclamação, o murmúrio, e que não mais façamos isso porque sabemos que isso não nos faz bem, que possamos nos fortalecer, nos melhorar, nos reformar a cada dia e que nosso Pai possa nos conceder força, luz e proteção sempre. Que assim seja. Pessoal, agradeço a paciência, a presença de vocês, desejo a todos uma ótima noite, um ótimo segundo tempo de semana aí e um ótimo retorno aos seus lares, tá? E até a próxima aí. Até mais.